Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Juliana Ferreira. Juliana, é um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer é meu de estar com o senhor. Ô, Juliana, inclusive sobre o assunto que nós vamos comentar um pouquinho, né? Inclusive da nutrição relacionada ao câncer, eu sei que você também fez algumas especializações. O que você fez especialização? Eu sou pós-graduada em nutrição clínica com extensão em oncologia. Então, como que estão os casos de câncer no Brasil? Segundo a última estimativa do INCA, né, de 2014, ela foi elaborada agora em novembro, né? Eu trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui. Ela mostra que no Brasil, na próxima estimativa para o ano que vem, a gente vai ter um aumento de 576 mil novos casos de câncer de todos os tipos. Né? Esse englobando a parte masculina e feminina, né, sem distinção. Né? Então, assim, se a gente for olhar pelo lado mundial, no mundo são 27 milhões de casos novos, né? É muita coisa, né, Juliana? Tem aumentado muito, né? Inclusive, eles fazem em cima da estatística, né, da estimativa de vida. Então, com o passar dos anos, agora para 2040, a expectativa de vida vai aumentar para 80 anos, né? Então, o diagnóstico está sendo melhor, está sendo bem precoce, né? Pelo monte de estudo, um monte de equipamento novo que está tendo no mercado. E pela idade, né? Conforme a gente envelhece, o aumento de casos também é significativo. Né? E o tipo de câncer de maior prevalência, você tem algum dado para comentar com a gente? Então, nós temos pelo INCA, o de maior prevalência para 2014 vai ser o de pele, não melanoma, né? E assim, se a gente for separar na parte feminina e masculina, para homens ainda vai prevalecer o câncer de próstata, seguindo de traqueia, brônquios e pulmão, né? Conforme mostra o slide, você pode ver 70% dos casos, né? E para as mulheres ainda vai prevalecer o de mama, né? Com maior prevalência 56%, seguido de colo e reto. Ou seja, eu acho que se todos fizerem, né, os seus exames preventivos, né, não esperar acontecer alguma coisa, não esperar sentir nada, procure o médico, procure a nutricionista, enfim, procure um profissional especializado para que possa ajudá-los. Com certeza, o acompanhamento é muito importante para o diagnóstico precoce, né? Exatamente. E quanto antes for detectado, melhor a chance de cura, aumenta a expectativa, né? Melhora o tratamento. Então é muito importante que seja realizado todos os acompanhamentos. Lógico. Juliana, os principais fatores de risco para o câncer, você pode comentar um pouquinho conosco? Sim, atualmente a gente tem, dentre os fatores de risco, 80% são fatores ambientais, né, e herdados, onde a gente tem a poluição, né, a radiação. A gente tem a radiação ionizante também, que é de raio-x, né, essas coisas dos exames realizados. Lógico. A exposição ocupacional, né, alguns tipos de trabalho. Depende do tipo, né, de trabalho. Depende do tipo de trabalho, sílica, fuligem, né, o carvão, né, isso tudo influencia. Aí a gente tem prevalência o cigarro, né, em grande quantidade, o álcool. A gente tem os fatores nutricionais e dietéticos, onde entra a obesidade, né, com maior caso de prevalência aí no caso da mulher, né. A obesidade, ela tem um fator muito significativo. Então, você está dando muita dica, né? E eu acredito que quem estiver nos assistindo pode aproveitar todas essas dicas, né? Consultar, né, os especialistas, não deixar ganhar muito peso, né, Juliana? Vamos cuidar um pouquinho, né? Manter o peso, né? E tem algum tipo, né? Você é nutricionista, tem algum tipo de câncer que está relacionado diretamente com a alimentação nossa? Ah, sim. Principalmente os que estão relacionados com a obesidade, que entra a mama, né, o colo reto e o estômago, né, estão diretamente ligados com a alimentação. E a parte do álcool também, né, que a gente tem os cânceres de cabeça e pescoço, né, boca, língua, garganta, esôfago, que estão relacionados também com o consumo excessivo de álcool. Ou seja, tem muita coisa que pode causar, né, Juliana? Inclusive, né, o fator externo, a poluição, né? Acho que tudo, né? Tem muita coisa. E o cigarro parece que, graças a Deus, está diminuindo um pouquinho, né? Eu acredito que isso é muito bom. É importante. O pessoal está se conscientizando um pouco mais, né, da redução do fumo, né? Mas ainda tem muita coisa a ser mudada. Tem muita coisa que precisa mudar, né? Juliana, qual é o papel da nutrição no câncer?
Olha, primeiramente, assim, a nutrição ela pode ser um promotor do câncer, né? Que a gente também tem que estar atento como ela... Existem, assim, o consumo excessivo de gordura, né? Alimentos industrializados, então ela pode ser um promotor da doença. Mas, por outro lado, também ela pode funcionar como preventivo, né? Então fala um pouquinho, né, a respeito da prevenção. Certo, a alimentação preventiva, a gente costuma trabalhar muito assim com um consumo adequado, né, de vegetais, né, legumes, verduras e frutas. Hoje em dia, com essa correria da vida, né, o dia a dia, ninguém mais tem tempo de fazer alimentação no lar, né, todo mundo assim, muito atarefado, muito acelerado, né, então tem uma tendência maior a consumir alimentos irregulares, né? Alimentos com muita fritura, mais industrializados, né? O que está mais fácil na hora, né? Principalmente nos grandes centros, né? O pessoal corre muito e passa num carrinho de lanche, né? Passa numa lanchonete, então tá muito pobre a alimentação, né? Agora não tem muito nutriente, é muito rico em gordura saturada e muito rico em gordura mesmo, né? E aí já vem um aumento de peso excesso, também, com certeza. Né? Juliana, a alimentação moderna tem alguma relevância, né, no aumento de casos de câncer? Com certeza, né? Porque a alimentação moderna ela está embutida em muita parte da gordura saturada, né? A facilidade traz muito isso, então acho que tem tudo a ver com esse aumento significativo de casos. Eu acredito que hoje, com tudo que é essa alimentação, toda essa parte industrializada, infelizmente não tem como, né, nós fugirmos disso, mas eu acho que quanto mais pudermos evitar, pelo menos essa parte química, seria muito bom, né? Mas algumas pessoas ainda falam a respeito, mas como que eu vou consumir a verdura e o legume se tem um agrotóxico, né? Que também é um fator de risco relevante. Tudo tem um fator de risco, né? Com certeza. Então a gente tenta trabalhar muito com a parte orgânica, né? Então favorecendo os alimentos orgânicos e tentar voltar aos hábitos antigos, familiares antigos mesmo, né? Onde se sentava, onde se plantava. Tempo atrás era melhor, né? Melhor. Pelo menos nessa situação, sim. E pensar também assim, um pouco menos no capitalismo, né? Começar a cultivar mais a horta orgânica, a agricultura familiar, trabalhar mais assim com a parte de carne, com menos hormônio, né, com um tempo de crescimento adequado para os animais, que também eles usam muito hormônio, aceleram. Porque a gente sabe que injeta o hormônio para ter um crescimento rápido e comercializar para mais cedo, aumentar o ganho, né? Então não pensa no mal que está fazendo para toda a população. Juliana, eu acredito que muitas pessoas, né, poderiam, mesmo que morem em apartamento, plantar um vaso que seja, ou se mora em casa, um canteiro. Tem verdura, tem legume, então pode plantar alguma coisa em casa que sabe que não vai ter o agrotóxico, então sabe como está sendo cuidado. Com certeza, e também procurar realmente os fornecedores, né? Procurar sempre um fornecedor adequado que não use o excesso de agrotóxico nos seus alimentos. Isso é muito bom, né? É importantíssimo, né? Juliana, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a nossa convidada Juliana Ferreira, nutricionista. Juliana, vamos comentar um pouquinho então com os nossos telespectadores, né? Os tipos de tratamentos que existem atualmente. Para o câncer a gente tem atualmente são as cirurgias, né? Que é em primeiro caso. E aí depois os tratamentos que entram a quimioterapia, a radioterapia, hormonioterapia e a iodoterapia. Né? Esses tratamentos, eles tem um fator assim importante na alimentação, né? Por isso que eles estão sendo citados agora, né? Então é importante para conhecer um pouquinho qual que é a alteração que ele dá na alimentação. No tratamento tem algum sintoma relacionado, né, com a alimentação ou não, Juliana? Com certeza, o câncer em si, ele já causa uma alteração no corpo, né, uma alteração hormonal que interfere muito na parte da alimentação, né? Caracteriza muita anorexia, né? Ele libera alguns hormônios que inibem o apetite, aí aceleram a perda de peso. E no tratamento isso acentua, porque os tratamentos eles são benéficos, né? A gente tem que acentuar que é importante realizar o tratamento, porque é uma forma de cura. Lógico, tem que então, tratar, né? Não pode deixar de realizar o tratamento, só que eles dão alguns efeitos colaterais sim, na parte da, por exemplo, cabeça e pescoço.
A radioterapia, ela altera muito a parte do paladar, salivação, a deglutição em si, né? A pessoa não consegue engolir direito, fica com a boca um pouco machucada, né? Os cânceres de estômago, quando faz quimioterapia, tem uma incidência de vômito muito grande, enjoo. E com isso acaba alimentando pouco, né? Com certeza, e a perda de peso acaba sendo muito acentuada. Então, todos os tratamentos, eles têm alguma interferência. Por isso que é importante procurar o profissional certo, para a gente poder cuidar dessas interferências, né? Para que o tratamento não seja interrompido. Então é muito importante que a gente estabeleça esse acompanhamento para poder não interromper mesmo o tratamento, que é o que vai ajudar na cura. É o que vai ajudar, né, na vida. Vamos comentar um pouquinho dos sintomas mais comuns, né, desses tratamentos, Juliana? A gente tem muito enjoo, né? Você comentou, mas só para a gente dar uma reforçada. A fraqueza, né? A fraqueza, ela é muito acentuada, principalmente quando se perde muito peso, né? A fraqueza, ela piora muito, né? O pessoal fica muito acamado, não consegue realizar as atividades básicas do dia, né? A gente tem desnutrição, né? Tem caquexia, que é uma forma de desnutrição, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? A gente tem alteração do paladar, tem a diminuição do apetite, tem diarreia, tem constipação. Então, são muitos sintomas. E uma coisa está ligada à outra, né? Se a pessoa fica muito tempo na cama, já começa a aparecer, né, outras coisas. Então sempre vai tendo uma coisa ligada com a outra. E a pessoa tem que se esforçar e ajudar também. E quem os acompanhantes, né? Com certeza. Quanto mais fraca ela fica, pior vai ser durante o tratamento. Porque mais fraca ela vai ficar no decorrer do tratamento. E vai piorar. Então é importante que mesmo com as orientações de todos os profissionais, a pessoa se dedique mesmo à sua cura, né? Se dedique, se empenhe para realizar o que precisa para poder realmente ficar livre da doença. A pessoa tem que querer sarar, né? Depende muito da pessoa também. Tem que se esforçar, porque é difícil, mas tem que se esforçar. Dos sintomas, qual que você julga mais grave? Olha, para mim o mais grave é a caquexia, né? Que ela é um grau de desnutrição muito avançado. Ela vem associada com a anorexia, que é uma perda acentuada de apetite, e vem associada com a fraqueza muscular, né? Com a perda do tônus muscular. Né? Ela é mais grave porque quando ela se instala, ela é mais difícil de ser revertida, né? Junto com ela se instala uma depressão também, né? Normalmente a parte neurológica está associada, e a gente tem uma queda do estado geral muito acentuada, e às vezes tem que interromper o tratamento para a gente poder fazer uma intervenção para tentar recuperar o paciente o mais rápido possível. Mais rápido possível, né? Que isso é importante. Como que você determina, né, o acompanhamento nutricional, Juliana? Segundo a Organização Europeia, né, a ESPE, todos os pacientes que entram em tratamento oncológico devem ser acompanhados, tá? Independente de estar desnutrido ou não, eles devem ser acompanhados, né? Para a gente realmente fazer uma triagem para que a gente elimine riscos futuros de desnutrição. E como você determina, então, um esquema nutricional? Tem, assim, depende do tipo do câncer ou de uma maneira geral? Como depende do tipo de câncer e depende da triagem que a gente vai fazer com o paciente, né? A gente tem que fazer uma triagem minuciosa, onde a gente vai coletar todas as informações, né? O histórico, perda de peso, a cultura mesmo, né? Os sintomas, né? Tipo de medicação que toma, porque tudo isso interfere no estado nutricional. Aí a gente faz as medidas, né? A gente usa a antropometria para fazer a determinação do estado nutricional. A gente usa o IMC, que é o cálculo básico pela idade, e a gente usa as circunferências de braço e de panturrilha para determinar se está nutrido ou desnutrido. Como que está, né, o estado da pessoa, né? O tratamento, quais os tratamentos, né, na parte da nutrição que existem? Olha, na nutrição, por incrível que pareça, a gente tem um tratamento também que usa a perda de peso, né? Porque alguns pacientes com ansiedade, eles têm um ganho excessivo e isso interfere na radioterapia, por exemplo, pelo aparelho, interfere em algum exame, interfere na dose da quimioterapia. Então, a gente tem um tratamento de perda de peso, né? Que a gente entra com uma dieta normal. A gente tem os tratamentos orais para ganho de peso, né? Para os pacientes que estão mais desnutridos, e a gente tem tratamentos mais invasivos, por exemplo, a sonda interal, né?
que quando o paciente está muito debilitado, não consegue se alimentar, então a gente usa essa intervenção para poder recuperar o estado. E a gente tem a dieta parenteral, que é uma dieta feita pela veia, um módulo exclusivo de nutrientes, né, para aqueles pacientes que estão impossibilitados de se alimentar pela via normal, né? Ou seja, de uma maneira ou de outra, vai acabar alimentando esse paciente. Com certeza, né? Tem uma intervenção, né? E é importante realizar essa alimentação para ele não decair, não interromper o tratamento. Juliana, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversamos com a Juliana, que é nutricionista. Juliana, vamos explicar se tem algum tipo de complemento que pode ajudar nesse tratamento? Com certeza. No mercado a gente tem diversas fórmulas, né? A gente tem os complementos que eles ajudam nos pacientes que já comem normal, só que não ingerem a quantidade de nutriente necessária, né? De vitaminas e minerais. E a proteína um pouco baixa, também a gente entra para complementar a alimentação. A gente tem os suplementos, né, que eles são um pouco mais fortes, eles substituem as refeições e entram com as sondas, né? Certo. E a gente tem suplementos específicos para as doenças em si. Para o caso do câncer, a gente tem alimentos específicos que são ricos em ômega, né, ômega 3. Então, eles ajudam a diminuir o risco de desnutrição durante Você pode a dar alguma dica desses alimentos para os nossos telespectadores, tipo assim, alimentos que são mais ricos em ômega, como você estava falando, algum tipo de alimento assim, todos os alimentos são bons, né? Mas tem alguns alimentos que são melhores, né? Principalmente o peixe de água fria, né? De profundidade, né? Principalmente de mar. A gente tem muitas sementes agora, né? Que foram trazidas para o Brasil. A gente tem a chia, que é uma semente muito boa, muito rica em ômega, né? Além de ter ferro e cálcio. A gente tem a linhaça, a gente tem o azeite, né? O azeite de oliva, o azeite de linhaça, né? São todos esses alimentos que ajudam a complementar. O extra virgem, além de ser bom, faz bem, né? Faz bem, e além de prevenir o coração também, né? Ajudar a parte cardíaca, então é muito importante. Bom, Juliana, enquanto em relação, né, às cirurgias, existe alguma intervenção nutricional? Com certeza, a gente faz uma intervenção pré-cirúrgica, né? Com uma dieta rica em ômega, né, e arginina, que é uma proteína, que ela diminui o risco de infecção, ela diminui o tempo de internação e melhora a cicatrização do paciente, né? Então a gente entra com essa suplementação para melhorar o estado nutricional, para ele poder fazer a químio com um tempo mais curto, né? Se ele recuperar mais rápido, ele pode começar o tratamento mais rápido. Juliana, nós sabemos que normalmente, né, talvez nem sempre, mas normalmente acontece quem é do paciente que faz um tratamento com quimioterapia, normalmente tem náusea, tem vômito, né? O que a nutrição pode ajudar ou pode orientar a esse paciente que está fazendo quimioterapia para que minimize um pouco essas náuseas, esses vômitos? Certo. Primeiramente é seguir a recomendação médica com as medicações, né? E na alimentação a gente tem alguns chazinhos que ajudam, principalmente na parte do enjoo, né? A gente usa muito o chazinho de gengibre. O gengibre ele ajuda muito nessa parte do enjoo, né? Ele minimiza muito o enjoo. A gente usa muito água de coco, né, que também ajuda no enjoo. E a gente tem uma sementinha que usa, assim, o pessoal não gosta muito porque ela tem uma casquinha, sementinha de abóbora torrada, né? Ela também minimiza um pouco do enjoo. Agora, para vômito, o recomendado é comer assim no horário que está se sentindo melhor, né? Caso tenha vômito, é conveniente que descanse, faça a higienização correta da boca e tente se alimentar novamente, né? Porque muitas pessoas têm o vômito e não se alimentam, e aí ficam o resto do dia sem se alimentar. Então, e aí alimentar em curto espaço de tempo, né, ajuda? Espaço, de poucos volumes, né? Comida mais fresca. Várias vezes ao dia. Juliana, falando em quimioterapia também, nós sabemos que a quimioterapia normalmente provoca uma queda de cabelo, né? E em relação a isso, a nutrição pode ajudar, pode prevenir alguma coisa em relação à queda de cabelo? Sim, assim, na quimioterapia. Na quimioterapia, sim. A gente usa alguns alimentos que são antioxidantes, né? A gente usa muito o azeite de oliva, né? Que ele ajuda a desinflamar a parte capilar, né? O couro cabeludo. A gente usa alimentos ricos em zinco, selênio, né? As castanhas, né? A gente usa o damasco, aí tem o agrião,
né? São todos alimentos que eles podem ser consumidos ou tanto podem ser usados como fricção mesmo na parte do couro cabeludo para ajudar. E existem alguns shampoos específicos também, né? Que são de ervas para ajudar no crescimento do cabelo. Que ajuda e melhora, né? Com certeza. Juliana, todas as vezes que fala em alimentação relacionado com câncer, nós sabemos que o churrasco sempre, a gente toca no assunto do churrasco. Mas também nós sabemos que não é só o churrasco que piora ou provoca, né, acaba causando um câncer. Tem outros alimentos também, né? Com certeza o que está provocando o câncer aí no churrasco é a fumaça mesmo do carvão, né? Então, todos os alimentos que são expostos a essa fumaça, por exemplo, uma pizza que é assada naquele forno a lenha, né? Os embutidos que são defumados, né? As carnes defumadas em si, que elas são expostas àquela fumaça do carvão ou da serragem, elas têm esse fator de risco, né? Então a gente tem outras opções que a gente pode usar, uma grelha elétrica, né? Exatamente, não precisa ter a fumaça, né, do carvão. Não precisa ter a fumaça, a carne sai com o mesmo sabor, né? Se você vai conseguir ter aquele alimento presente na sua alimentação, mas sem o fator de risco da fumaça. Então ninguém precisa ficar preocupado que não vai deixar de comer o churrasco, com certeza, né? Não. Muda só o jeito de fazer. Né? E só não usar muita gordura, por favor. Pouca gordura também, com né? certeza. Juliana, antes de encerrarmos, eu gostaria que você comentasse se tem algum tipo, né, de alimento que pode ajudar no controle da doença. A gente usa muito hoje em dia os alimentos antioxidantes, né, e os que têm fitoquímico, né? Normalmente nessa linha a gente tem algumas frutas, né? A gente tem o ômega, que já foi falado várias vezes, que é muito importante, né? A gente tem algumas verduras também, que são as brácteas, que a gente tem o repolho, a couve, o brócolis, a couve-flor, né? Esses alimentos, eles têm um fator preventivo na evolução da doença, né? A gente usa com muito bom resultado o açafrão, né? Que é a cúrcuma. Ela tem muito bom resultado também no tratamento. E a gente usa os alimentos ricos em vitamina C, principalmente vitamina E, que eles ajudam a prevenir a parte da imunidade, né? Porque durante o tratamento pode ter alguma intercorrência na imunidade, então a gente usa esses alimentos para ajudar a levantar o estado imunológico do paciente. Geral, imunológico, né, do paciente. Juliana, muito obrigado, né, pela sua presença. Obrigada. Nosso tempo está em cima, quero agradecer muito, né, a tua presença e tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram bastante, principalmente, infelizmente, aqueles que estão passando por algum problema de quimioterapia, algum tipo de tratamento, né, relacionado com câncer. Eu acredito que você ajudou muito. E eu gostaria, antes de encerrar, então, que você deixasse também uma mensagem para os nossos telespectadores. Certo. A primeira mensagem, né, é que cuide da saúde em primeiro lugar. Né, nós precisamos trabalhar com uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, né, com bastante verdura, fruta e legumes, né, manter o estado emocional assim em dia, né, se precisar procurar terapia, porque isso influencia muito, ajuda, e praticar atividade física, que é muito importante. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.